Olá pessoal, eu sou o Chefe Bueno e hoje vim trazer mais uma receita espetacular para vocês, nhoque de batata. Então vem comigo que essa receita é muito boa, hein? E para começar a nossa receita, em uma cumbuca nós vamos adicionar 3 batatas cozidas, tá? Eu cozinhei ela em água com um pouquinho de sal, até ela ficar bem macia, ao ponto de ser muito fácil nós poder espremer ela. Então seria tipo nós fazer um purê. Então eu vou utilizar esse instrumento aqui, que eu acho maravilhoso e facilita muito a nossa vida, né? O amassador, que ficar amassando no garfo dá um pouquinho mais de trabalho. Então esse daqui assim ajuda bastante nós a economizar o nosso tempo. Então vamos amassando tudo até que vire um purê mesmo, tá? Então deixe ela ficar bem cozida. Eu cozinhei ela em água, né, como eu falei para vocês inicialmente, com sal. Mas se você quiser cozinhar ela no forno, ou vamos supor, estou com a churrasqueira ligada, vamos colocar um papel alumínio em cima dela e vamos deixar ela assando até ela ficar bem macia. Quanto menos água, quanto menos umidade ela absorver, então no forno, seja na churrasqueira, melhor para a nossa massa. Porque nós não vamos ter que ficar adicionando aqui montoeira de farinha de trigo para dar o ponto, tá? Então ela fica muito mais fácil de nós poder trabalhar. Essa dica eu tinha até visto lá em um dos vídeos do Mohamed, tá? Então ele que até deu uma dica dessa daí assim para nós poder estar trabalhando com nossos purês. Então vocês observar, ficou bem diluído, então um ponto de purê mesmo de uma batata, tá? Então o que nós vamos fazendo agora? Se vocês observar aqui em cima da minha bancada, eu tenho ovos só por precaução, para poder chegar um pouquinho mais no ponto caso necessário. Mas inicialmente vou colocar um pouquinho de sal. Eu gosto de adicionar uma colher de queijo ralado, tá? O parmesão. E depois nós vamos amassando um pouquinho agora essa massa. E depois sim eu vou estar entrando com a nossa farinha de trigo. Então se vocês observar, tá uma massa bem molinha, bem maleável mesmo. Tá bem legal para nós poder trabalhar. Então ó, como tá uma massa bem gostosa assim de poder mexer, trabalhar ela, tá bem tranquila mesmo. Tá, agora sim eu vou entrar com a farinha de trigo. Eu tenho aqui uma xícara. A minha xícara que eu trabalho é a xícara de 240, mas eu não vou colocar toda essa xícara de farinha de trigo. Eu vou observar como que essa massa vai se comportar. Porque queremos uma massa que solte da nossa mão e não fique grudando, tá? Não pode ser muito dura, mas também não pode ser muito mole. Então eu vou colocar aos poucos aqui um pouquinho de farinha de trigo e vou mexer. É só essa movimentação básica mesmo aqui, sim. Então se você já quiser fazer essa movimentação com as próprias mãos, pode sim, tranquilamente. No meu caso, eu prefiro começar sempre com a espátula, que eu acho um pouquinho mais fácil, porque aí não faz tanta bagunça na cozinha, tá? Mas isso aí é mesmo opcional. Então, pelo que eu estou observando aqui, já vou ter que colocar a mão na massa, literalmente. Então, vamos mexendo um pouquinho mais ela. Eu acredito que não vou nem precisar colocar nem por volta de uma xícara de farinha de trigo, tá? Então ficou uma massa bem assim, bem batatuda, de certa forma. Então agora eu vou pegando com as minhas próprias mãos e vou amassando para poder ver se ela já chegou no ponto que pretendemos. Ó, se vocês observar, já é uma massa assim que nós conseguimos trabalhar sem muito excesso de farinha de trigo. Isso é ótimo. Quanto mais puro for a batata, mais sabor vai ter de batata mesmo. Então isso é maravilhoso. Então vamos ver aqui como que ficou. Olha como que está a nossa massa. Bem sequinha, mas também não está uma massa muito seca, tá? Nós conseguimos bolear ela de certa forma. Então se vocês observar aqui no cantinho da câmera aqui, ó, que legal. Nós conseguimos modelar ela tranquilamente depois. Então ela vai dar o nosso formato. Então agora eu já vou colocar ela em cima da nossa bancada. Então eu não descartei ainda essa farinha de trigo, por quê? Agora nós vamos pegar um pouquinho, vamos polvilhar em cima da nossa bancada para que podemos trabalhar. Então eu vou
dividir ela em 3, em 4, aliás. Estou confundido. E o que eu vou fazer? Deixar ela aqui do ladinho e vamos fazer um cordão. Então, eu começo aqui amassando. Sempre começa aqui pelo meio e depois, sim, que eu vou indo para as pontas, tá? Então, essa movimentação é bem importante nós fazer. Então, do meio para a ponta. Coloque um pouquinho de pressão, tá? Para que ela vá abrindo. E deixa ela bem redondinha desse jeito aqui, tá vendo? E agora eu vou reservá-la aqui no cantinho. Então aqui eu tenho todas porcionadas. Por que eu não cortei, não acabei cortando todas assim uma de cada vez? Porque eu quero justamente ter um padrão de tamanho, então isso ajuda um pouquinho mais. Então, só com a faca aqui nós vamos cortando, vamos empurrando. E vocês vão vendo assim que é uma massa bem bonitinha, né? Então, prática para poder fazer, é rapidinho, não é demorado. E com ingredientes simples, gente. Então, uma batata. A batata atualmente está um pouquinho cara no mercado, mas ela é também um ingrediente simples para nós poder trabalhar. Temos também a farinha de trigo, que vem uma quantidade mínima. O queijo ralado, o queijo parmesão, é opcional, não precisa, tá? Porque dá certinho para fazer sem ele. Então, olhem como ficou essas massinhas. Bonitas, né? Agora eu vou colocar água ali para ferver e já eu vou voltar aqui para poder mostrar para vocês o resultado. Então agora que a água levantou fervura, aí sim que eu vou colocar os nossos nhoque aqui dentro. E se vocês observarem, ele fica aqui no fundo, mas quando ele está cozido ele vai levantar. Então não exagera muito na quantidade que você vai adicionando, pois também pode fazer a água esfriar muito rapidamente, tá? Então vamos observando e vamos esperar esse nhoque começar a cozinhar de fato. Então aqui eu vou colocando um pouquinho mais, não exagerando mesmo na quantidade, tá? E lembre-se também de outro detalhe, gente. Uma coisa que eu gosto de fazer é te deixar separadinho aqui no lado um refratário com um pouquinho de papel manteiga. Por quê? Depois que cozido esse nhoque, eu vou fritar ele, que eu gosto de trazer um pouquinho mais de sabor. Então vou fritar na manteiga, no azeite, para poder extrair ao máximo desse preparo nosso. Então aqui, ó, começou a subir. Agora sim, vamos deixar aqui só um pouquinho para dar uma leve enxugada nele. Ou se tiver um pano que é só para cozinha, tá? Só para cozinha e bem limpinho, pode utilizar ele também que dá certo. Então eles vão levantando e nós vamos retirando ele aos poucos. Vocês vão vendo assim que ele vai ficando no formato certinho. Então esse fica bonitinho nele, vamos tirando todos após levantarem. Então aqui agora ele está mostrando que ele está cozido de fato. Então aqui, mais um pouquinho. Mais esse tanto aqui. E esse daqui agora eu vou adicionar um pouquinho mais. E daqui a pouco eu volto com a nossa próxima etapa, tá? Agora sim que o nosso nhoque já está pronto aqui, então como vocês podem observar, tá bem cozido, tá? Eu estou aquecendo uma panela, aonde nela aqui eu vou fritar ele. Então eu gosto de dar aquela douradinha no nhoque. Então todos aqueles produtos que terminam com ose, tá? Vocês vão perceber assim, a frutose, glucose, acaba dando uma caramelizada. Então isso que é o legal quando nós passamos aqui. E eu vou fritar na manteiga, então eu vou extrair ainda mais sabor dele. Então o que eu começo fazendo? Inicialmente eu vou colocar aqui a manteiga. Vou deixar a manteiga dar uma boa derretidinha, justamente para nós poder estar trabalhando com ela certinho, tá? Ela começar a derreter muito, aí sim que eu vou ter que adicionar uma outro tipo de gordura. Poderia ser óleo, mas eu vou adicionar o quê? O azeite, porque eu gosto do sabor do azeite. Ele vai ajudar também para nossa manteiga não queimar. Então justamente o azeite, ele tem essa função para ajudar a nossa manteiga a não queimar. E também eu vou colocar aqui raminhos de tomilho, então ele vai ajudar a trazer mais sabor ainda para o nosso preparo. Então como vocês estão observando aqui, fica uma aparência bem bonita já, né, como vocês podem observar. Então agora sim eu vou começar a adicionar o nosso nhoque. Eu vou colocando o nhoque aos poucos, por quê?
eu quero que ele frite, então não quero que ele cozinhe aqui. Então por isso que é importante que ele fique bem paradinho do jeitinho de onde que ele estiver, tá? Então vamos adicionando. Cuidado com a quantidade, pois ele tem que tocar na superfície da frigideira, tá? Então, como vocês estão reparando aqui. E, gente, se pudesse sair um cheirinho aqui da tela de vocês, vocês iam conseguir ver, sentir o aroma do tomilho subindo assim pelo ar, sabe? É maravilhoso, eu gosto dessas ervas frescas. E esse tomilho aqui eu tenho na minha casa mesmo, então é uma plantaçãozinha minha mesmo. Sabe aqueles vasinhos que às vezes nós encontramos em mercado? Esses vasinhos, exatamente. É dele que eu comprei. Cultivei, coloquei ali bastante sol. Então ele pega bastante sol, ele pega bastante água diariamente, sabe? Então diariamente eu molho ele cedinho. E ele cresceu de uma maneira assim maravilhosa. Então já tentei cultivar ele dentro de casa, mas não deu certo. Mas assim para fora ele desenvolveu muito legal. Aqui sobrou só um pouquinho, eu vou tentar ajeitar aqui sem tirar ela do lugar. Porque como que essa frigideira, ela tem bastante espaço, assim, ela é bem larga, então ela ajuda a distribuir um pouquinho melhor nossos alimentos. Essa frigideira eu comprei faz uns 2 meses, eu não usei muito ela ainda, para ser sincero. Como que ela é de Teflon, pessoal, um detalhe importante é que nós não podemos trabalhar com fogo muito alto, porque senão nós acabamos perdendo esse antiaderente dela. Então, panela antiaderente não pode ser fogo alto, porque senão nós vamos danificar ela e vamos perder rapidamente. Então, por isso que o ideal é cuidar bastante desse tipo de panela quando nós temos, tá? Porque, afinal de contas, ela não é muito barata, né? Então, aí é bom nós cuidar do nosso investimento, do nosso rico dinheirinho, né? Ainda não dourou, então eu vou deixando aqui até que dá uma boa dourada. Então vocês vão percebendo aqui assim, ó, que ela vai fritando mesmo nessa gordura. Então isso que é o maravilhoso, ela vai absorvendo esse óleo, e ela vai também absorvendo essa gordura, e gordura é sabor. Lembre-se desse detalhe importante na cozinha. Vamos ver se deu uma leve douradinha aqui na lateral dela, embaixo. Começou a dourar. Mas temos só tomar cuidado para não despedaçar ela na hora que for virar, sabe? Então isso que é importante, ir mexendo com carinho, porque essa produção nossa, alimentação, fazer comida assim é afeto de certa forma, né? Não é todo dia que nós vamos estar com bom humor, mas tentamos fazer o nosso melhor possível sempre. A partir dessa gordura aqui, depois que eu vou fazer o nosso molho para o nosso nhoque. Então isso que é maravilhoso, nós vamos aproveitar uma panela só, aliás, 2 panelas que foi do pré-cozimento, e essa panela que já vai servir também para o nosso molho. Então 2 panelinhas para poder fazer o nhoque. Vocês percebem assim que não é muito complicado fazer uma comida bem feitinha no nosso dia a dia. E como vocês vão observando, ela vai ganhando cor mesmo, né? Ela fica bem douradinha, ela fica fritinha mesmo nessa nossa gordura. E é justamente isso que queremos, gente. Olha que coisa mais linda. Raramente eu faço nhoque em casa, mas é porque só eu como. A Natália ela não come nhoque, para ajudar. Então, quando eu faço é uma quantidade pouca mesmo. Se é para muita gente na casa, aí é muito mais fácil só fazer ela cozida, só que ela fica um pouquinho melhor, né? Mais rápido o nosso processo. Mas quando é só para 2 pessoas, você quer fazer um agrado lá para o cremoso, para a cremosa lá, né? Então é só fazendo assim aos pouquinhos, com carinho. Deixa a pessoa ali, essa companhia, bebendo um vinho enquanto você vai cozinhando, tá? E é isso aí. É bate-papo, é tempo, conexão, né? Uma coisa que a cozinha sempre tem mesmo é esse elo de conexão. Então, desde os primórdios da história, a cozinha é isso, é um elo de conexão entre você e a outra pessoa. Então, por isso que nós falamos que a cozinha é tão importante assim para a nossa vida, para a nossa sociedade, para o nosso ser, o ser social. Agora eu vou retirar esse nhoque daqui, vou transferir aqui para o nosso refratário novamente, com todo cuidado, para não despedaçar ele, porque ele deu uma leve despedaçadinha, né, como vocês podem reparar. Alguns, né, não foram todos. E por que eu estou tirando assim e só não joguei ali de uma vez para o nosso refratário? Porque eu não quero perder essa gordura que tem aqui, porque eu vou fazer o nosso molho. Então, a partir dessa gordura aqui, nós vamos aproveitar para fazer o nosso molho.
da nossa preparação. Então, nosso nhoque, né? E para finalizar esse prato agora, vamos colocar ele aqui agora num prato bem bonito. Então, vamos caprichar nessa apresentação. Vocês conseguem ver que ele fica bem soltinho mesmo, né? Então, isso que é o legal quando nós fritamos ele. Ele não fica aquele unidos venceremos, né? De certa forma. Então, aqui fica todo um grudadinho no outro. Então, ele solta bem soltinho. Fica bem bonito, fica com uma coloração e o sabor dele também que aumenta espetacularmente, né? Então, como vocês podem ver assim, ele fica lindo. É simplesmente linda essa receita, gente. Eu adoro, 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 mas confesso que eu não faço sempre, porque senão leva um pouquinho de tempo, como eu falei, somente eu que acabo comendo massa aqui em casa, então ia ficar muito trabalho para si só, assim. Então eu gosto de sair para comer quando tem algum lugar bom, assim, com bom nhoque e aproveitar mesmo de fato. Então agora só vamos dispor nossa carne moída aqui em cima, nosso molho bolonhesa. Então vamos colocando com bastante cuidado para não colocar os cravetinhos, né? Mas também se colocar não tem problema nenhum, porque como vocês conseguem ver assim, é um molho bem rústico mesmo, mas saboroso demais. Então só aqui mais uma colheradinha. E o nosso prato está pronto, pessoal. Vejam que coisa mais linda. Olha que coisa mais gostosa, gente. Simplesmente espetacular. Então, se vocês observar, olha como ela fica bem soltinha, gente. Fica linda. A carne moída também está bem sequinha, com um caldo bem legalzinho. Então, esse é o nosso nhoque. Gente, eu vou ficando por aqui, mas agradeço a sua companhia e antes de você ir embora, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para poder receber os próximos vídeos e deixe aqui no comentário se você gostou dessa receita. Vou ficando por aqui, pessoal, agradeço a sua companhia e fui!